Atenção, atenção. Parece que agora Agora sim, deixa eu ver. demorou um pouquinho, né? Teve aí acho que um delayzinho. Então agora acho que está gravando, né? Vamos começar então. Bora Tudo lá. bem, senhor Newton César? Tudo em paz com você, senhor Márcio Roberto. Então vamos embora. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse agora é de número 56 e o tema de hoje é o conceito de sombra de Jung. Uau. Então vamos lá, cara. Eu acho que isso é um assunto fascinante, cara. Eu já tinha me encontrado com esse assunto, né, num livro que eu já li há muito tempo, esqueci o nome dele, mas toda essa questão, né, de trabalhar com terapia regressiva, eu fui buscar informações nesse livro, eu não vou lembrar agora, infelizmente, mas eu achava já um tema interessante. E aí, recentemente, vendo também mais um vídeo de Bernardo Kastrup, né, que eu não consigo vencer, cara, são tantos vídeos disponíveis dele. Ele faz tanta live, ele dá tanta entrevista, cara, que sempre tem coisa nova surgindo e eu nunca acabo. Mas é um vídeo bastante interessante, vou colocar até disponível aqui depois no descritivo do vídeo. Mas ele não fala exatamente sobre assunto, não é esse o nome que ele utiliza, né? E essa que é uma coisa bastante interessante sobre a realidade que nós tentamos, pelo menos, dar conta de tentar entender. É uma... Opa, deu uma saidinha aí? Já saí e voltou. Parece que... Não sei, tá gravando ainda, será? Tá, aqui ainda tá gravando, deu uma saidinha e voltou. Não sei se Beleza, tá gravando, vamos torcer. vamos torcer, vamos torcer. O que eu acho que é interessante é que assim, a realidade, da uma forma como nós tentamos, pelo menos, explorar nesses episódios humildes aqui que nós tentamos estabelecer, né, cara? É de que o bolo é o mesmo, né? Mas a forma como nós fatiamos esse bolo, ela muda, ela altera, dependendo da posição que você coloca a faca, você fatia de um jeito, de outro, aí você vai dando nomes, dando conceitos, mas na verdade a realidade é uma coisa só, né? Nós como testemunhas dessa realidade que acabamos fatiando isso de diferentes formas, dando diferentes nomes, etc. Ele não chama exatamente de sombra, mas ele fala do contato com os demônios, né? Na verdade, ele usa a palavra daemon, né? Então, assim, foi traduzido no mundo ocidental como demônio, né? Mas a origem grega da palavra era mais ampla, o negócio não é tão simples assim, porque a gente acabou incorporando o sentido de demônio da forma cristã, né? Acabamos por incorporar no nosso imaginário, né? Aquela ideia do demônio com chifre, essas coisas que é uma visão bastante cristã do negócio, mas a origem, a raiz da palavra, o grega, está mais relacionada com os espíritos da natureza, né? Mais relacionado talvez com a ideia dos gênios dos árabes, né? Mas que se manifestavam na raiz grega de forma a serem formas que a natureza se apresenta e nos influencia de uma determinada maneira. Então, o Bernardo Castro, ele dedica um episódio inteiro falando a respeito disso, é muito rico, eu não sei se eu vou dar conta hoje aqui, eu vou tentar pincelar algumas coisas, tá? Mas, então, eu gostaria de falar isso com você, já dando sequência aí, a ideia de sombra que o Jung cunhou, né, cara? Que é um termo muito legal também, a gente vai entrar sobre isso, mas deixa, então, elencar aqui mais ou menos para você, né? Então, eu gostaria de começar, então, esse episódio com uma frase que eu vi também num vídeo que eu achei muito legal, cara, que é o seguinte, para falar sobre o que seria o conceito de sombra, né, cara? Toda a história, ela possui um vilão. Em nossas próprias histórias, nós somos ambos. Então, começando com essa frase, cara, eu gostaria de começar a falar a respeito dessa concepção de sombra do Jung, que é todo o nosso lado reprimido, né, cara? Instintos primitivos ou experiências traumáticas, desejos não realizados, em um determinado momento, durante a infância, basicamente, eu acho que isso ocorre a vida inteira, na verdade, mas na infância acho que isso fica mais marcado, né, cara? Como coisas que brotam de nós naturalmente, e que o Bernardo Kastrup mencionou que seria a natureza atuando através de nós, né? Eu prefiro chamar de natureza para não dar nenhuma conotação moral, sabe? Tipo Deus, o demônio. Ele prefere falar, não, é a natureza tentando se manifestar através de mim, né? E durante a infância, eu acho que isso fica muito caracterizado, né? A criança não possui essa noção de moral, a criança não possui essa persona muito bem formada,
é um processo, né, que ao longo da nossa existência vai sendo cristalizado, e aí a gente vai reprimindo essas coisas, né? Primeiro começa com a nossa família, nossos pais, dizendo, não, isso pode, isso não pode, isso é legal, isso é legal. Isso vai ficando isso vai criando esse túnel da consciência, digamos assim, né? Que, nesse caso específico, e nesse episódio, eu prefiro denominar de ego, e todas essas coisas que vinham à tona, né? A questão do amigo invisível, a questão de haver essa noção sobre o que é moral exatamente, e a criança fazer coisas que um adulto nunca, jamais faria, né, cara, na frente dos outros, que é coisa inocente, etc. Isso vai ser lapidado, e todas essas camadas que fazem parte da nossa personalidade, as que são proibidas ou não desejáveis no mundo em que vivemos, ou dentro da estrutura que nós vivemos, estão sendo colocadas para baixo do tapete, digamos assim, de nossa personalidade, e ficam lá reprimidas, né? E a maior parte de nós, pelo próprio fato do mundo ocidental também, em geral, não explorar o aspecto subjetivo, digamos assim, da nossa existência, né? Tudo muito para fora, para fora, para fora, e essas coisas ficam dentro de nós ali, influenciando ainda, obviamente, mas a gente não tem acesso a isso, porque fomos ensinados a não dar importância para essas coisas, né, cara? E, com o tempo, essas sombras acabam extrapolando, né? Fugindo, como acho que um vulcão em erupção, a coisa acaba explodindo, e aí nem a gente mesmo sabe o que aconteceu, e eu acho que em muitos momentos até crimes, né, hediondos, por exemplo, podem ter, em parte, uma explicação advinda desse aspecto da sombra, que nunca foi trabalhado, nunca foi reconhecido, né? Também tem um lado muito legal que eu vou querer abordar mais para frente aqui nesse episódio, que é a questão das artes, né? A questão da criatividade também, de que forma isso pode estar relacionado com esse aspecto da sombra. Deixar claro também que a sombra não é necessariamente negativa, ela pode ser positiva, dependendo da forma como nós lidamos com ela. Enfim, são vários aspectos, mas eu queria já passar a bola para você, porque eu já achei aqui que eu estou falando demais. Eu vou deixar para você dar a sequência, dar o seu pontapé inicial, e depois a gente vai trabalhando com os tópicos que eu anotei aqui. Vamos embora. Muito bom. Bom, antes de mais nada, deu 2 falhadinhas, mas acho que não foi interrompido porque aqui na minha contagem não parou. Então, acho que foi legal. Então, talvez no original apareça algumas coisas, depois você dá uma conferida. Tá? Mas não parou, tá. Voltou. Das outras vezes, interrompia, voltava, a gente tinha que recomeçar. Agora foi direto. Então, vamos tentar. Se o máximo acontecer de novo. E outras vezes. E o pior é o seguinte, cara, eu fiz alguns testes antes de gravar esse episódio e ocorreu tudo bem. Mas tinha que, né, no dia. Um cara chamado Joseph Murphy. Bom, a gente pode fazer um capítulo sobre isso. Impressionante, mas vamos embora. Tranquilo. Aí também a sua voz e alguns momentos foram e voltaram. Depois não sei se pode ser que só seja percepção minha. Depois você dá uma olhadinha, tá? Okay. Mas vamos lá. Puxa, esse tema é fascinante. Eu mandei para você ou para o nosso grupo lá com o Marcos Romero, com a Rita e a Raquel, aproveitando, inclusive, já que a gente conversou ontem, mandar também uma saudação para essas ouvintes e pessoas nobres que estão sempre prestigiando o seu canal. Muito obrigado pela audiência. Eu acho que eu passei para você ou para elas um livro bem legal sobre sombras, que é não do Jung especificamente, que ele escreveu tudo picado, mas discípulos dele, um livraço com capa cor-de-rosa que é genial, senão eu passo de novo, eu tenho ele em PDF. Bom, é fascinante, é fantástico, e qualquer processo de desenvolvimento humano tem que encarar isso, né? Uma coisa que eu queria acrescentar ao que você falou, Jung pegou o termo, deu o nome e explorou pra caramba. Mas quem descobriu parece que foi Freud. Foi ele que começou a perceber, porque é dele que veio a ideia do inconsciente. Estava no pacote do inconsciente que ele detectou e nomeou, né? E conseguiu ver que tinha esses aspectos nossos que a gente não conseguia lidar e que reprimia e que eu colocava para lá. Uma coisa que você falou na semana passada que eu achei muito legal como metáfora e que eu acho que pode ser construtiva também é o seguinte. Lembra da ideia do dial, que você falou dos rádios, que a nova geração não tem ideia, ela vê tudo digital, ela acha que é tudo númerozinho, mas nós que temos mais de 50 anos, que agora você entra no clube, sabemos que era uma coisa plana, uma plataforma plana que a gente tinha que rodar um botão e ele ia buscando a sintonia de cada estação. Esse era o dial original, né? Metaforicamente, qual que é a ideia? Está tudo ali no rádio. Todas as estações estão ali no rádio.
Mas, para a gente sintonizar cada uma, tem que trazer o dial em cada uma delas. É possível ter conexão de todas ao mesmo tempo? Não dá para ter, não dá para entender. Se todas elas tocarem ao mesmo tempo, a gente não entende. Então, também, eu peguei isso e fiquei pensando a semana inteira. Deve ter uma boa razão para a gente não ser capaz de pegar todo o fluxo de informação que circula o tempo inteiro ao redor de nós. A gente não daria conta. Seria como todos os pontos do dial lá conectados. Não daria. O que acontece? Voltando à parte do desenvolvimento. A gente vive e interpreta as fatias do bolo que você falou, para mim, são as perspectivas que a gente dá da realidade. E, cada vez maior, quem se permite crescer, pega cada vez maior e tal. No viver, qual é o trabalho do viver? Essa analogia eu também usei um outro dia. A gente é um barquinho de consciência num oceano de inconsciência. E isso que está inconsciente não é necessariamente ruim. Uma parte é esse monte de coisa que a gente não consegue abarcar. E outra é essa parte que você colocou. Traumas, culpas, vergonhas, impulsos, desejos que a gente não assume, reprime, coloca para baixo e não quer lidar com ele. O que a gente costuma fazer? Como a gente não quer lidar com ele, por ter vergonha, por ter uma série de coisas, ou a gente empurra para uma segunda pessoa. É você, cara. Eu não estou com raiva, é você que está com raiva de mim. Eu não estou agressivo, é você. A gente empurra para uma segunda pessoa, ou se está muito próximo de nós, joga para uma terceira. É a sociedade, é a escola, é a autoridade. A gente não trabalha com isso. E a maior parte das terapias é justamente o que o pessoal chama do 3-2-1. É trazer a terceira pessoa para a segunda pessoa, e você conversa com ela, e depois você trazer para a primeira pessoa, você assumir e trazer para si. Porque o problema, qual que é a terapia? É trazer o que é inconsciente para o consciente e lidar com ele. Não dá para fugir disso. E a gente pode depois deliberar por várias coisas. O que você falou também sobre o Castro, que você vai deliberar agora há pouco, eu queria fazer só mais um comentário, não sobre isso, mas outra coisa, da parte positiva. A gente costuma... O exemplo que eu dei agora é o que o pessoal chama de... A Raquel, e essa turma dos psicólogos chamam da projeção, né? Quando você coloca para fora problemas seus nos outros, e às vezes a gente introjeta também coisas que foram impostas pelos pais, pela sociedade, uma série de coisas. Você é um mau menino, você nunca será um sucesso. A gente introjeta isso também é um problema que acaba virando sombra. Quando é negativo, cria essa ideia da dissociação e cria neurose, uma série de coisas. Mas às vezes é positivo, e a gente vê os bens e a coisa boa só no outro. O outro é um gênio, o outro é adorável, eu não sou nada, mas o outro é fantástico. Eu não estou vendo que aquilo é um reflexo meu que eu não estou conseguindo retrazer para mim, possuir. Então, existe também sombra positiva nesse sentido, que a pessoa tem uma falha nela. Mas aí, vamos tocar o barco aí, que tem bastante coisa legal para a gente trocar ideia. Toca lá. Ah, muito legal, muito legal. Cara, eu não sabia que foi o Freud que cunhou o termo, né? Ou que ele pegou o termo e utilizou da forma como ele havia interpretado, né? Eu estava estudando outro dia. Freud foi o grande gênio, né? Em 1895 ele começou a escrever e publica a Interpretação dos Sonhos em 1899. Isso é. Olha que legal. A gente falou da pessoal da teoria integral que começou a estudar a parte da iluminação. O pessoal se ilumina, o pessoal tem um satori há 4.000 anos. Há 4.000 anos se descobre isso. Mas essa ideia de trabalhar o nosso lado interior, dessa psiconáutica, tem 120 anos. É muito recente. É muito recente. Quando Freud, que era um gênio, começou a fazer isso, tinha o clubinho dele, dos discípulos favoritos, estava lá Jung, estava lá Adler, estava lá Otto Rank. Depois, todo mundo acabou brigando com ele e indo embora. Mas cada um deles pegou um caminho. O Otto Rank pegou a parte da parte infantil, os traumas do nascimento. Adler pegou outra parte da libido. E o Jung foi na parte mais metafísica e tal. Por isso que ele navegou por oceanos que Freud não conseguiu entrar. Mas foi ele quem nomeou, que deu nome de sombra para a coisa. E o Otto Rank foi quem deu o nome de neurose para os problemas psicológicos. Tá. Tudo do clubinho original do Freud, que era um gênio. Bom, mas de qualquer maneira eu acho o nome muito feliz, cara, porque assim, o aspecto da sombra, o nome em si é muito interessante, porque assim, a sombra ela é impossível de se pegar, né? Mas ela está lá. Ela também muda de forma ou de tamanho de acordo com o posicionamento nosso no espaço, né? Então ela é maleável.
e também ela está sempre onipresente onde quer que haja luz. E a luz aí também, utilizando uma metáfora, a gente poderia interpretar como se fosse o ego, né? Agora, a questão da luz e sombra aqui não necessariamente é de bom ou ruim, tá? Mas é a questão de, eu quero dizer que o ego seria a luz do ponto de vista de ser consciente, tá? E a sombra ser ruim por ser inconsciente, não por ser mal, o mal em si, né? O mal personalizado, como a gente acaba, de uma forma mais popular, interpretando, né? Mas acho interessante, porque o que acontece, ela vai estar sempre presente, né? Porque o ego vai estar ali se manifestando da forma como nós temos consciência e da forma como nós pretendemos reforçar essa imagem, né? De acordo com as nossas interpretações, crenças ou coisas que idealizamos, etc. Então, eu acho o nome muito feliz, cara, porque ele cai com uma luva, assim, dentro desse aspecto do inconsciente que é reprimido, mas está lá, de uma certa forma, influenciando o ego, por mais que o ego tente também esconder isso a todo custo, né, cara? É uma briga de foice, né? Um asterisco. Um cara que conseguiu criar esses termos, não criou, mas ele popularizou de tal maneira que ficou mundial. Arquétipo, sincronicidade, inconsciente coletivo e sombra já deixou uma marca na história indelével. Sensacional, cara. Tem esses ícones históricos, né, cara? Quem tem... Enxergou, trabalhou, experimentou e foi capaz de encontrar termos que em si sintetizam a coisa de uma maneira impressionante. E é legal que, assim, eu acho que a sombra, do ponto de vista que o Jung conseguiu decifrar, né, cara, essa ameaça que ela representa aquilo que nós achamos que somos, né? Não o que somos de fato, mas aquilo que essa história que nós contamos para nós mesmos, né? Essa narrativa que a gente conta para a gente mesmo, a sombra passa a ser uma ameaça, porque ela representa exatamente tudo aquilo que a gente não quer aceitar, né, cara? Então, é muito legal por causa disso. E aí eu acho que entra muito a questão dos condicionamentos familiares, os condicionamentos sociais, entram muito nessa história, lapidando, né, e fazendo esses cortes, dividindo, separando, né, o que é aceitável do que não é aceitável, né, cara? Tem muito disso também. Nessa questão, acho que que o Kastrup menciona, que eu falei a respeito dos daemons, né, da palavra daemon, né, que em inglês é daemon no grego, mas em inglês eles falam demon, né, que é muito interessante que como existem esses aspectos da natureza, né, que se manifestam através de nós, de acordo com a ideologia grega, eles associaram isso muito a determinados daemons com aspectos da nossa personalidade, né? Então, assim, tinha um daemon da tristeza, um daemon da ira, um daemon da raiva, né? E como isso é legal ao longo da história, como isso ficou, esses ícones ou essas metáforas acabaram ficando no nosso inconsciente, né? Gerando talvez até arquétipos aí, sei lá, né, cara? Então, você vê aquelas ideias até do anjinho, do diabinho nos desenhos animados, né, cara, que aparecem no ombro das pessoas. O anjinho dizendo que eu devo fazer, o demoninho dizendo, olha, vai lá e faz que é legal, etc, né, cara? E aí o Cassius, ele menciona o quê? Ele não dá essa conotação, obviamente, de anjo e demônio, para ele é simplesmente uma força da natureza que não possui moral. Por que ele diz isso? Porque justamente a questão, por exemplo, se a gente observar os animais não agem por questões morais, né? A moralidade é um aspecto da condição humana, né? Que é a nossa habilidade de avaliar, de ponderar e de fazer julgamento, né? Os animais não possuem isso, eles simplesmente reagem ao mundo que vivem, né, cara? E não existe essa relação moral. É a gente que aplica questões morais ao mundo dos animais, e não ao contrário, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um leão correndo atrás de uma gazela lá na savana, a gente já fica com aquelas sensações, pobre da gazela, esse leão é malvado, né? A gente que aplica aos animais, mas eles não agem de acordo com questões morais, e sim de acordo com o mundo instintivo, né? Que domina a vida deles. Então, ele fala que nós também, como animais, também carregamos esses instintos, essas questões primitivas, né? E a pior coisa que nós podemos fazer é ignorá-las, achar que elas não existem, não dar voz para elas. E ele menciona nesse episódio aí que eu assisti, cara, que é muito interessante, que é a questão de ele aprendeu a dialogar com essas sombras. Ele estabelece um diálogo com elas, né, cara? E enquanto que esse processo de diálogo é muito semelhante
as questões envolvendo, por exemplo, terapias, psicanálise, né? Que é aquela questão exploratória do nosso próprio inconsciente e como é que a gente vai trabalhar com essas coisas, não por negação, mas por reconhecimento. Olha, de fato existe, faz parte de mim, o que eu posso fazer para trabalhar com isso? E aí ele usa uma outra palavra que é muito legal também, que é a negociação. Como é que você negocia com isso, né? Bom, isso obviamente ele estava usando esse termo, não estava usando o termo sombra, mas eu que fiz essa interpretação e eu que fiz essa livre associação com o tema de hoje, né, cara? E daí dessa negociação, eu queria abrir um outro parênteses para você também, tentar falar sobre isso, porque eu acho que é muito difícil, cara, mas é a questão de que eu acho que a partir daí existe uma bifurcação, e aí é o Márcio Cruz falando, tá? Não é mais o Castro. Aí você esquece isso, são as minhas teorias, que é o seguinte, até que ponto, que isso eu coloco no livro também, a gente dá vazão, porque o ego só enxerga ele próprio, ele não enxerga mais nada. Então, eu interpreto que existe um lado luz, digamos assim, o lado nosso da alma, do nosso ser mais primordial, que também quer falar através de nós, né? E que existe também um outro lado, que é esse lado mais, eu não vou dizer negativo, mas um lado mais instintivo, mais primitivo, no sentido de ser instintual, digamos assim, que também, se a gente, o ego também não dá muita bola para ele, né? Então, acho que tem dois lados aí, e um deles eu acho que se manifestou, pelo menos através de mim, como exemplo, o livro que eu escrevi, tá? Que eu acho que em muitos momentos, eu não sei te explicar como, na forma mais prática, ou colocar isso em palavras, mas acho que muitas vezes eu aprendi a estabelecer esse diálogo e deixar uma brecha para que esse ser mais profundo, esse ser, não sei se eu vou estar sendo incoerente aqui, mas talvez mais sábio, tenha agido através do meu ego e conseguido penetrar de forma eu conseguir escrever aquele livro de uma forma tão rápida, né? O Castroff menciona também que, em relação às artes, muitas pessoas também conseguem dar vazão, abrir brechas no ego, para que algo, essa coisa poderosa dentro dela se manifestasse e de forma a dar, sei lá, formato à música, formato a pinturas, a esculturas, e os grandes artistas que temos aí na história também estariam dando vazão para que as sombras pudessem estar se manifestando através deles e a partir daí ultrapassando os limites do ego, né? Que o ego realmente cria uma narrativa muito estreita, né? E aí a gente se impressionasse justamente porque essas pessoas conseguiram abrir essas brechas e deixar que essas manifestações mais abstratas ou mais primitivas pudessem falar através delas, né? E eu sentia justamente isso no processo de escrita do livro, que era uma parte mais abstrata, mais difícil, assim, de trazer, de traduzir em palavras. E eu acho que aí, justamente, eu coloquei isso também no livro, que seria o papel do nosso ego, é a maneira que eu interpreto, que o ego, o posicionamento correto do ego seria justamente ser um bom tradutor dessas forças, né? Porque elas são tão abstratas, tão fora de contexto da realidade que nós vivemos, que precisaria haver um intermediário. Esse intermediário é o ego, né? Mas esse ego só trabalharia de acordo se ele fosse colocado no seu devido lugar. E na maioria das vezes ele não está no seu devido lugar, né? Ele assumiu o controle de tudo, né? E abafando essas vozes, né? Que, volto a dizer, frisar desde o início, são as nossas próprias vozes, né? Não estou querendo com isso externalizar ou criar entidades, nada disso, né, cara? Então, eu queria também falar um pouco a respeito disso e perguntar para você o que você acha. Não, muito bom, muito legal. É legal que a gente vai se ouvindo, né? E a gente vai associando coisas que a gente estudou, coisas que a gente pensa com algumas metáforas, né? Me lembrei que eu tinha ouvido falar, depois eu fui pesquisar. O termo ego está consagrado no mundo inteiro, mas parece, acho que eu já falei isso, parece que o Freud nunca usou o termo, ele usou eu e o outro. E o tradutor achou que ficava pouco científico, então colocou ego e id. Então, e sendo que Freud, no alemão, nunca escreveu isso, mas a ideia era, o ego, esse eu, sempre existe. Existe sempre a primeira pessoa que experiencia o mundo e filtra as coisas, né? O nosso problema, e acho que aí o mundo acabou, os usos e os costumes acabaram fazendo um bem no seguinte sentido. O ego geralmente é disfuncional, ele acaba sendo disfuncional, ele não é ruim, ele acaba atuando de forma disfuncional.
ele não assume essas sombras, ele tem dificuldade de reconhecê-las, de trazer a transparência, abraçá-las, porque faz parte dele. Ele quer sobreviver ao todo custo, então é chakra básico e os dois chakras básicos, logo no começo, e o umbilical ali, para tentar se manter, e funcionando de forma disfuncional, acaba levando a existência da pessoa a ser disfuncional, né? E tudo que coloca em risco a existência é visto como uma ameaça, inclusive tudo que é reprimido, tudo que é parte de nós que a gente não quer ver, tudo que a gente vê refletido nos demais e assim por diante. Você falou de arte, quantas e quantos artistas dizem, olha, isso aqui é produto do meu diálogo, da minha interação com os meus demônios. Virou não só um chavão, mas parece que pessoas entram em contato com si, essa fluidez, né? Alguns dizem, como você falou, uma brecha que abre para a luz, ou colocar outra. Não, eu fui lá no meu lado sombra, eu fui lá, trouxe de lá isso, é assim como me expressei, né? Gente que cria coisas fantásticas e inimagináveis, quase que em transe, em tempo recorde, com pouca alimentação, claustrofobicamente, mas de uma maneira que elas só reconhecem depois que a coisa foi vista. Isso é milenar também, né? De novo, isso sempre existiu. O inconsciente foi muito maior do que o consciente e a gente sempre reprimiu isso. Ponto. O que Freud e todo o pessoal da psicanálise que fez foi identificar, nomear, delinear os espaços e procurar maneiras de a gente lidar com elas, né? Que é muito recente. E que ainda continua progredindo, como a gente falou ontem. Existem vários caminhos para lidar com a psique. Vários, não só um. Muito legal, cara. E é exatamente isso mesmo, cara, que eu senti durante o processo da escrita desse livro. Volto a dizer, em nenhum momento eu percebi isso como uma questão de terem entidades ou forças externas agindo através de mim. Não foi isso. Era um diálogo que eu estava estabelecendo comigo mesmo, naquele momento, né? Não muito diálogo, mas mais essa sensação de abrir uma brecha para. É estranho. As palavras aqui não estão dando conta da sensação que é, mas assim, é muito mais uma questão de dar espaço para do que para se estabelecer algum tipo de negociação, no caso do meu livro, tá? Então, assim, lógico que devem ter outras situações que você pode interpretar de maneiras diferenciadas e outros processos, mas eu poderia muito bem ter encarado esse processo de forma a ser uma sombra a ser reprimida e nunca ter escrito absolutamente nada, né? Então, assim, é muito interessante que acho que nesse aspecto em particular poderia ter sido uma sombra se eu não tivesse dado vazão a isso, né? Então, muitos de nós, em momentos de sentir esse impulso criativo, bloqueamos. E muitos de nós, quando começamos a fazer e alguém nos vem com a pergunta, mas por quê? E a gente não acha a resposta e para. Me bloqueia. Outras vezes não importa o porquê, o que importa é ir em frente e terminar e dar o ponto final, né? O impulso criativo é coisa louca também, é louco. E é exatamente isso, essa sensação de que era preciso ser feito, né? E enquanto você não ficou satisfeito com isso, você ficava inquieto, né? Essa foi a sensação que eu tive. Então, assim, no momento que eu falei, não, era isso, passa essa vontade ou esse ímpeto, né? Seja lá que nome que a gente queira dar para isso, e você fica bem consigo próprio. Não, fiz o que eu tinha que fazer, agora sim eu estou satisfeito, né? É impressionante. E até uma coisa que você gosta muito, vai além do utilitarismo, né? Vai além, outra coisa, vai além. Os porquês são outros, são de outra espécie, são de outra cepa, para usar um termo que o pessoal está usando. Fica bem claro que realmente vem de uma outra esfera, e tanto é que você tem que traduzir para conseguir utilizar uma linguagem do nosso dia a dia que seja mais próxima, né? Mas nunca é exatamente aquilo que você sente, né? Faltam palavras, vocábulo adequado, estrutura gramatical, seja o que for, para dar conta. E como é uma coisa para o exterior, porque geralmente é uma coisa para o exterior, não é uma coisa para si mesmo. Quando tem que enfrentar o exterior, e quando tem que responder perguntas, mas você vai ganhar dinheiro com isso? Que benefício você vai ter com isso? Não importa, né? Deixa de ser importante, não importa. Isso é o menos importante. E é interessante também, cara, uma outra questão é o quanto que esse processo, né, de lidar com as sombras, de saber que elas existem, reconhecê-las, né, e transcendê-las, como isso também
é análogo com a ideia da jornada do herói, né, cara? Ou seja, num primeiro momento você apresenta uma busca, né? Essa busca existe, você vai atrás de alguma coisa. Muitas vezes se manifesta de forma externa, como você mencionou agora, a pessoa vai buscar mesmo fisicamente, vai até a Índia, para uma jornada espiritual, seja lá o que for, passa por um momento de conflito, né, cara, que é justamente a jornada do herói, e depois existe um aprendizado, existe uma superação, né, no meio do caminho, e a pessoa transcende aquilo e assimila toda a experiência, né, cara? Então, eu acho que lidar com as sombras tem muito a ver com isso também, né? Você vai passar necessariamente por essa jornada do herói, que eu também acabei só sabendo que ela estava presente no meu livro só depois de terminado, eu não percebi isso no decorrer do processo. Aliás, eu não percebi nem no decorrer das experiências em si, né? Para mim não estava nada claro que eu estava vivenciando essa jornada, né, cara? Somente depois de ter escrito e falar, puxa, aí cai a ficha, né? Realmente tem todos os elementos aí da jornada do herói. Mas, voltando a essa questão das sombras, cara, eu acho que é muito interessante porque o passo fundamental para mim aí é o reconhecimento. Isso eu acho que grande parte do problema é resolvido através desse reconhecimento, né? E depois eu acho que essa negociação é a parte que a gente passa, que a gente tenta traduzir do abstrato para o concreto, entendeu? Daí advém a negociação. Mas antes dessa negociação, eu acho que a gente passa pelo reconhecimento das sombras, o que já dá uma grande vazão para essa força reprimida, cara, que mais cedo ou mais tarde ela acaba se manifestando, né? Não tem jeito. Duas coisas que eu acho bem legais que você falou. Primeiro, parece que, isso é por experiência que a gente vem vivido, a gente reconhece o ciclo ao final dele. Estava imerso em um ciclo, que agora terminou, que agora eu percebo que terminou. Eu não via isso, eu estava no meio da roda gigante, agora eu dei uma volta inteira, né? É o que o Paulo Coelho contou essa história para todo mundo lá no Dora do Santiago, que vai buscar um tesouro e volta lá no alquimista, e quando ele volta, o que ele estava procurando estava lá embaixo dele desde o começo. Geralmente acaba sendo isso, né? De metafórica e às vezes literalmente costuma ser assim. Esse é um ponto. Segundo ponto, uma coisa que a gente já falou algumas vezes que eu acho que é interessante, a grande dificuldade da absorção da sombra é o processo de aculturação. No momento que a gente vive numa sociedade que tem uma cultura específica que não admite algumas coisas, que tem regimes morais, estruturais e tal, que são necessários para a convivência humana, tem que ser assim, não há dúvida disso, mas como não é trabalhado, então isso é colocado para baixo. Eu preciso reprimir. Eu não posso mostrar que eu sou fraco. Eu não posso mostrar que eu tenho esses impulsos sexuais. Eu não posso mostrar que eu tenho esses desejos. Eu não posso. Eu vou reprimindo e vai criando. Se eu não sei lidar com isso, eu vou criando problemas. De novo, o meu desenvolvimento psíquico fica travado, fica mutilado e a gente tem essa sensação da atualidade. Sempre foi assim, mas agora está um pouco pior. A gente não conversa mais, somos todos anjos caídos, quebrados e disformes e buscando alternativas para poder sobreviver nessa cultura que a gente criou, que não nos permite chorar, não nos permite reconhecer que erramos, não nos permite uma série de coisas que seria muito mais leve a vida se a gente pudesse reconhecer que todos temos a sombra. Não é que geralmente a gente passa, mas como eu sou ruim, né? Um exemplo claro e todo mundo que está ouvindo você vai entender, pelo menos a metáfora, a maioria das pessoas nesse país passou por curso de catolicismo, ou tem uma ideia de que foi o catolicismo. Não tem nada pior do que você estar frente a frente com o padre ali no confessionário e sendo que colocar para fora aqueles seus defeitos e pecados, ocultando os piores, porque até disso você morre de vergonha de falar para o padre, pensando que só você teve aquilo. Quando todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Se tivesse esse reconhecimento coletivo o tempo inteiro, a gente poderia aliviar melhor. Talvez diminuiria muito o nosso nível de angústia e de sofrimento, certeza. Não necessariamente o nível de criminalidade, isso é outra história, mas a gente deveria lidar com isso. Ao não lidarmos com isso, temos sociedades em geral, porque no mundo inteiro a gente pode fracioná-las também, ou ver perspectivas, doentes. Exatamente. E é justamente isso, né, cara? O fato de não reconhecer isso acaba extrapolando de uma forma ou de outra, né? Seja através de um grande colapso pelo qual você passa, uma grande crise existencial,
ou de uma forma mais picada, mas também tão nociva quanto, que é acusando os outros. Ou seja, o mundo é problemático, as pessoas são problemáticas. Eu não, a sociedade é problemática, né? É o presidente que é problemático, é o meu vizinho que é problemático, mas eu não, eu sou uma pessoa perfeita, né? E passa, por exemplo, eu acho que uma das encarnações modernas dessa problemática é justamente o Instagram, porque ele representa justamente essa enganação toda, né? O Instagram é muito ego, assim, se manifestando com as fotos mais lindas, os lugares mais belos, passando pelas mais maravilhosas experiências, e eu conheço muita gente, né, que, assim, poxa, eu conheço a vida dessas pessoas, elas não estão passando por esse momento, elas não estão assim tão bonitas, elas não estão assim tão felizes, etc. Mas é legal, assim, como é que a gente pode pegar, assim, um exemplo moderno, assim, tecnológico, realmente, e destrinchar de forma a fazer essas conexões, né, cara, com todo o inconsciente ali que não está aparecendo. É afunilado de tal forma a você extrair apenas o diamante daquilo, mas toda a questão geológica, as montanhas, a pressão que houve, lava, tudo isso para a formação daquele diamante no final foi tudo ocultado, né, cara? Impressionante. Pegando os gregos que você mencionou hoje, a criação do teatro grego com a ideia da persona, um personagem que eu crio para ele ir enfrentar a sociedade, é basicamente isso, né? Eu Sim. sou fraco para reconhecer que eu sou assim. Deixa eu criar um personagem, que são as máscaras e tal, para eu poder ir. Quando Jung fala do processo de individuação, que é, deixa eu trazer para o indivíduo tudo, de bom e de ruim que eu tenho e reconhecer o que eu sou para ir à luta. De novo, é um desafio para poucos. No fundo é para poucos, porque nem todo mundo tem essa capacidade. E aí se criou o grande movimento de autoilusão constante, permanente, global, mundial, geracional. Deixa eu me enganar, porque eu, como sou, não gosto do que eu vejo. Então, deixa eu ir além, deixa eu criar outras coisas, né? E pior, quando eu vejo os outros refletindo-me no espelho e não reconhecendo que sou eu, puxa, olha como fulano é ruim, olha como ele está cheio de pecados, olha como ele... E não estou percebendo que ele sim deve ter os dele, certeza, mas o que eu estou vendo, muito provavelmente, sou eu. Exatamente. Então, mas esse é o grande desafio. Não é fácil mesmo, cara, mas eu acho que o primeiro passo é o que a gente está fazendo aqui, é falar sobre isso, né? Expor, explicar para as pessoas que existe, né, cara? Que é a primeira condição, é o primeiro passo nesse grande game aí, né, cara? Fazer com que as pessoas saibam, né? Então... Tem um aspecto que eu sei que você vai, não, talvez vai colocar, não sei, mas que seria legal a gente ver se não faz hoje outro dia, a sombra coletiva. Sim. Geralmente a gente associa, mas a sombra coletiva associa, olha como está o mundo hoje, pegue qualquer comunidade, ela tem as suas sombras também, que ela tem dificuldade de reconhecer, tem dificuldade de trabalhar, tem dificuldade de lidar. Grupos comunitários, familiares, sociais, cidadãos, países, mundo. Sim. Eu acho que a pandemia escancarou. Vai criando toda uma problemática, né, cara, que ela vai sendo somatizada, né, e chegando a níveis civilizatórios mesmo, né? Parafraseando Jung, se tem o inconsciente coletivo, tem uma grandiosíssima sombra coletiva. Tem uma grande sombra, cara, uma enorme sombra, né, cara? Uma outra coisa que eu achei interessante também, cara, nessa minha pesquisa, é o fato de haver uma obra clássica que ela retrata, cara, muito claramente essa questão do conceito de sombras de Jung, que é o Dr. Jekyll and Hyde, né, cara, que é uma história antiga, ela é anterior a essa conceituação do Jung. Não sei, talvez se ele tenha sido influenciado por essa história também, né, esse clássico, mas é justamente essa ideia, né, cara, de ter lá a história do doutor, né, que ora ele é o doutor, ora ele é o próprio monstro, né, cara, e como é que você lidar com essa dualidade, né? Aliás, justamente essa questão da dualidade, né, que a gente já tratou em outros episódios, né, cara, que deve ser reintegrado através, né, do que a gente também vive falando aqui sobre a visão integral, de que forma que eu elimino a dualidade, integrando esses dois personagens que, em primeiro momento, parecem pessoas, como você mesmo mencionou, né, dissociações, né? Como é que eu reintegro isso de forma a trabalhar em um novo patamar, em uma nova etapa da minha vida, onde eu sou diferente daquilo que eu era no passado, porque agora estou mais íntegro, né? Estou trabalhando comigo mesmo de uma forma a lidar com porções que antes não estavam tendo acesso, né? Você vê como o nosso impulso criativo é genial. Quando a gente consegue encontrar veículos, a gente consegue criar coisas fantásticas.
Robert Louis Stevenson enxergava longe. Ele conseguia, com o Médico Monstro, com a Ilha Misteriosa, com todos os livros dele, entrar nessa psiconáutica, num universo que nem se falava. Nós estamos falando em 1820, 1850. Ele conseguia, por histórias, conseguir isso. Assim como o Júlio Verne conseguiu mostrar o que era a exploração. O que é a exploração do planeta, a exploração interior, a exploração da Lua, numa época que balão era o principal meio de locomoção de grandes distâncias, os trens estavam começando. Quando a gente permite que a criatividade venha à tona, ela encontra mecanismos para criar obras perenes. Até hoje a gente fala do Médico Monstro, até hoje a gente fala de Ilha Misteriosa, até hoje a gente fala de Júlio Verne. Impressionante. E tem muito, acho que também nesse aspecto que você mencionou do coletivo, da infantilidade cultural, digamos assim, a infantilidade agora sim no aspecto pejorativo, tá? E não no aspecto positivo da inocência nem nada disso. De simplesmente achar que o problema é externo, né? O problema é sempre o outro, o problema é sempre o outro que é meu inimigo, o outro que está torcendo no outro time, o outro que é da ideologia oposta à minha, o outro que é simplesmente o estrangeiro, né? O alienígena. Então, eu acho que isso demonstra o quanto que nós, culturalmente falando, somos infantis, e não amadurecemos ao ponto de enfrentar as nossas próprias sombras, né? E parar de apontar o dedo para fora e começar a apontar o dedo para dentro, né, cara? Então, isso deixa de ser uma dialética, simplesmente, né? Ou um chavão, e passa a ser realmente um trabalho hercúleo e que dá resultados a partir do momento que você passa, mais uma vez, eu vou estar sendo redundante aqui, mas passa pelo reconhecimento, né, cara? Isso é fundamental. Só uma coisa que você me fez lembrar agora, que o pessoal da teoria integral gosta muito também de falar, é o seguinte: a gente costuma lembrar dessa parte que geralmente vem dos primeiros processos formativos nossos, de personalidade, lembrando que personalidade é uma coisa que a gente vem com ela e depois vai mudando. Pergunte para qualquer pai de gêmeos, tem gêmeos que diz, eles já eram diferentes desde o começo. Exato. Né? Cachorros já têm a sua personalidade. Então, isso é uma parte, mas ela vem sendo moldada na primeira e segunda infância. Então, geralmente a gente associa isso com tudo aquilo que foi reprimido. Mas parece que a gente que entra num processo consciente de desenvolvimento espiritual, em todas as linhas, espiritual, psíquico, etc., no momento que a gente está crescendo, passando de um nível para o outro, se tudo dá certo, ótimo, a gente está transcendendo e incluindo o que veio para baixo. Mas nem sempre dá certo, geralmente não dá certo. Então, às vezes a gente não inclui tudo que está embaixo, a gente se dissocia. Não, eu não quero mais ser aquilo não quero mais para mim. E essa dissociação cria sombra. Eu tenho que abraçar aquilo. Eu sou aquilo também. Eu fui aquilo também. Não sou mais. Então, posso reconhecer aquilo com compaixão. Isso é um problema. Quando a gente não reconhece, isso é uma coisa. Outra coisa é, a pessoa passa para o outro nível e não consegue alcançar o que está em cima dela. Ou ela fica muito presa ao que ficou embaixo. Ao invés de dissociar, ela fica presa ao que ficou embaixo. Então, aquilo fica uma âncora. Segura ela para o processo seguinte. Ela não consegue avançar. Aquela coisa está... Em outras palavras, isso aqui eu quero, mas disso aqui eu não abro mão. Eu preciso abrir mão de algumas coisas para poder continuar subindo a escada. Isso também traz problemas, isso também gera sombra. Então, toda a movimentação, todo karma está gerando mais karma, está gerando mais dissociações ou não, que a gente tem que trabalhar constantemente. Esse é o processo de identificar o que eu estou gerando num você, o que eu estou enxergando num ele ou ela, que é de mim, e trazer de volta. Não, deixa eu trazer, vou conversar e tal. Isso tem que ser feito permanentemente. E qual é o problema? A grande armadilha, quando a gente começa a andar um pouquinho, não, eu já estou bem adiantado, eu já estou por dentro de tudo, como a gente agora. Nós estamos conversando no assunto, nós somos um PhD do assunto, não precisamos mais disso. Não. Todos, o tempo inteiro. Né? Todos, o tempo inteiro. Muito longe disso, né, cara? Eu acho assim que seria importantíssimo explorar essas questões, né, cara? Então, assim, como é que é feita essa autoexploração? Através, realmente, da psicoanálise, né, cara? Trabalhando com um profissional, que são as pessoas que têm cabedal estrutural e técnica, né, principalmente técnica, para trabalhar com isso, né, cara? Mas eu acho que pode ser também um movimento individual, né? Mas eu acho que individual ele é mais complicado, ele é mais obscuro, digamos assim,
porque você não tem a isenção de um profissional que está externo a você, que pode estar indicando ou apontando para partes que até então você não estava enxergando. Eu sei porque, né, fiz terapia, continuo fazendo terapia até hoje, né, e é um processo muito rico, né, cara, porque ele joga luz aonde antes você não chegava absolutamente nada. Por isso que, mais uma vez, até, né, a questão, voltando ao conceito de sombra, o nome sombra, né, cara, como ele é bastante preciso nessa relação. Foi uma sensação que eu tive, por exemplo, né, vamos falar aqui de novo da Raquel, que foi a minha terapeuta aí, minha psicóloga durante um tempo aí, e foi fantástico o trabalho com ela. Ela fazia as perguntas para mim no início das sessões, né, quando eu comecei com ela, e eu não sabia absolutamente nada, não sabia responder nada. Por que você está agindo assim? Por que você está pensando dessa forma? Não sei, não sei, não sei. Então, a sensação que eu tinha, que assim, havia uma grande mata na minha frente, né, aquela mata fechada, e eu não tinha condições de adentrar nessa mata, cara, porque, enfim, não sabia nem por onde entrar. E com o tempo, cara, com as perguntas certas, né, sabendo, usando das técnicas necessárias, eu fui aprendendo a responder. E aí eu fui me sentindo da seguinte forma, né, porque por isso que eu falo que às vezes é complicado, a gente não tem um vocabulário específico para isso, né, cara? Eu me sentia assim, como um facão abrindo uma picada no meio da mata e adentrando naquele espaço. Agora estou conseguindo entrar, estou conseguindo. Então, assim, eu acho que a busca por ajuda terapêutica, cara, é fundamental nesse processo, né? Não que a gente não possa fazer isso sozinho, acho que podemos sim, mas eu acho mais difícil, acho mais complicado fazer isso. Ou dá para se fazer isso de uma forma mais eficiente, uma vez que você tenha feito a terapia, porque você já conheceu o caminho das pedras, e aí eu acho que facilita muito você empreender essa jornada individualmente, né? Então, eu acho que fica aqui como um conselho para todo mundo. Eu como estou agora entrando no clube do pessoal do Integral, eu vejo os dois. Você não pode abrir mão do seu processo, depois que você aprendeu o caminho, você tem que fazer, e às vezes precisa de ajuda externa, sim, porque a gente coloca empecilhos e obstáculos que fazem parte da sombra, a gente não está enxergando. Então, é bom. Tanto é que a gente é craque em identificar os problemas dos outros, mas a gente reage quando alguém aponta o dedo para a gente, né? Que é muito desse jogo. E um exemplo prático a respeito dessa cegueira, cara, é justamente quando você, por exemplo, conhece uma pessoa, né, tá ali conversando, e você faz aquela famosa pergunta, né, cara, que é o seguinte: fale-me um pouco sobre você. Branco, né? Dá um branco. Puxa, como assim? E olha que legal. E você pode falar assim: não, legal, eu sou assim, 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 mas é muito comum uma pessoa fala assim: não, o Neil é assim, 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 blá, blá, blá. Eu jogo para uma terceira pessoa, desconecto um pouquinho, alivio um pouco a barra e estou falando, cara, o Pelé é o maior exemplo disso para criar essa persona, né? O Edson é uma coisa, o Pelé é outra. Mas a gente muitas vezes faz isso. Sabe quando? O diálogo interno. Quantas gente está falando conosco mesmo? Não, cara, você é legal. No fundo, você é legal. Você cometeu essa... Geralmente é para nos aliviar a barra. Sim, também. A gente é duro conosco mesmo, é para mostrar as críticas. Eu fiz errado, eu errei aqui. Quando eu quero aliviar a barra, cara, você é legal. Você cometeu o erro que todo mundo comete. Presta atenção. Esse processo tem que ser constante, interno e externo. Mas eu acho que assim, muitas das mazelas das quais nós padecemos, né, enquanto sociedade e civilização, advém justamente dessa falta de reconhecimento, né, cara? Então, e de vez em quando aparecem pessoas que dão vazão demais a essa sombra, digamos assim, né, que eu falei para você que tem esse aspecto não moral, né, ou que ele é desprovido, é como uma força da natureza mesmo, né, cara, que vem e explode e passa por cima de tudo e de todos, sem preocupação, inclusive, com o bem-estar, ou o que pode acontecer com as consequências nefastas que isso pode ter. Quem faz essa mediação entre o bem e o mal aí é o próprio ego, né? É o ego que tem essa noção de moral, essa noção do que pode ou não pode ser feito, né? Se bem ajustadinho, estando ali, né, posicionado no lugar correto para atuar dessa forma intermediária. Mas tem pessoas que não. Então, assim, por exemplo, a gente pode pegar exemplos históricos, né? Hitler, por exemplo, quanto que ele deu vazão a um vulcão interno, um instinto primitivo que se manifestou através dele e criou todas as atrocidades, né, que todo mundo está cansado de saber quais são, né? Pessoas com ímpetos criminais, por exemplo, né? Também, se não estariam dando vazão demais a uma coisa que parece ser mais forte do que elas mesmas, e aí o ego ele é completamente subjugado por essa força primitiva que passa por cima de tudo e de todos, né? Então, na verdade, parece que eu estava vendo isso aí outro dia.
está sempre lá. Esse ego disfuncional está sempre lá. E ele vai ter ele vai ter várias características. E algumas delas estarão necessariamente vinculadas com capacidade de liderança. E também, de novo, o pessoal da teoria integral fala, se você analisar qualquer coisa sem considerar pelo menos os 4 pontos, interno, externo, individual e coletivo, vai estar manco, você não vai conseguir ver. Então, você tem que abrir o leque. Olha só o exemplo do Hitler que você colocou. Uma pessoa que tinha uma capacidade de liderança absurda, de convencimento, contando grandes mentiras através de uma infinidade de verdades e conseguiu levar o mundo àquela estrutura. Que nível de consciência ele tinha? Totalmente etnocêntrico. É a minha turma, são os brancos arianos aqui, uma capacidade militar e tecnológica maior. Gengis Khan, se tivesse as armas que Hitler teve, é o mesmo perfil. Mas não tinha as armas que o Hitler teve. Alexandre Magno não tinha as armas, ele tinha a tecnologia da época, elefante, lanças. A parte tecnológica também influencia muito. Pega um líder desse hoje com artefatos nucleares. Então, esse é outro aspecto que a gente tem que precisar considerar. Nós temos que estar sempre muito alerta, porque esse tipo de pessoa... E, de novo, eles não estão enxergando. Eles não estão enxergando que estão fazendo uma coisa ruim. Para eles estão fazendo uma limpeza. Iugoslávia, década de 90, um dos países mais desenvolvidos da Europa, gente cultural. Nível de universitário, 97%. 97% da população yugoslava fazia universidade. Foram capazes de entrar numa guerra civil de 5 anos, atroz, no meio da Europa, na década de 90, há 30 anos. Há 30 anos. Com campo de concentração, brigando por Bósnia, o que hoje seria Bósnia, com Herzegovina, com uma série de coisas, por questão religiosa e étnica. Olha, de novo, nível de consciência adotado. Por isso, pessoal, não conseguiam conversar entre eles. Jogavam basquete. Quantas histórias de jogando basquete e futebol juntos um dia, no dia seguinte estão separados porque um é muçulmano, outro é católico. Olha, então a gente pode... 1920. Faz pouquíssimo tempo. Então, assim, a gente pode pensar o quanto que essas forças foram reprimidas, e aí sim, do jeito que você mencionou, de forma coletiva, né, de forma cultural, isso for sendo represado até chegar no momento que isso explodiu sem controle, né, pela falta de reconhecimento também dessas forças, né, cara? E eu queria fazer uma observação bem interessante. É fácil mesmo, e é verdade, falar assim, olha só, a África era um bando de tribos que vivia mais ou menos harmônica, entre elas, com as guerras entre elas, mas vivia mais ou menos harmônicas. Os europeus foram lá, delimitaram o continente, misturaram quem não tinha que misturar, botaram inimigos juntos dentro do mesmo território, e é claro que depois do processo de independência, eles iam ficar brigando eternamente. Então, o maior exemplo são os Tutsis e os Hutus e Tutsis lá em Ruanda e tal. Mas Iugoslávia é a mesma coisa. Juntou-se tudo com a União Soviética naquele processo lá, e aquele caldo foi fervendo, a certa maneira, e quando explodiu daquela maneira. As atrocidades que fizeram gente branca, culta, sabe, que até outro dia vivia em comum, quando aquele explodiu, o irracional vem à tona e não teve como parar aquilo ali, só com uma intervenção externa. Exato. Isso está dentro da gente. No fundo, ele está ali dentro. Se a gente tomar cuidado, o alien vem para fora, reprimido muito tempo, sem um trabalho de terapêutico, pessoal, de uma ajuda. Quando ele vem destruidor, devastador. Experiências traumáticas também, né, cara? E você vê o próprio processo da Veronica Wells, né, cara? A gente pode até também explorar se até que ponto isso também... Porque, assim, um aspecto interessante da questão da sombra é que a sombra é criada por nós mesmos, né? Embora haja um condicionamento externo, né, que nos diz, olha, isso não pode, isso pode, começando com os pais, né, família, depois passa pela sociedade, a gente vai acreditando, né, nesses podes e não podes e vamos criando esse aspecto de que é ruim, né, cara, de que não pode estar acontecendo, né? E eu acho que isso cai muito pouco na história que a Veronica Wells nos conta de ter esse processo de se sentir mulher desde a infância e viver num ambiente católico muito tradicional e não conseguir fazer essa adequação, né, essa mediação, essa negociação que o Questrope menciona, né, com o meio ambiente, e foi reprimindo, até que chegou um ponto já na vida adulta que ela não conseguiu mais e a coisa explodiu, e literalmente explodiu
né? Como um vulcão mesmo, né? Como uma força da natureza muito forte, e o resto sabemos que é história, porque já conhecemos todas as consequências, né? E olha que interessante, por outro lado, se a gente, como sociedade, dá vazão a uma conversa e um abraçar com compaixão esse tipo de coisa, alivia muito a dor. Resolveu o problema? Não resolveu, mas alivia muito a dor. Hoje é muito mais fácil se aceitar isso profissionalmente, pessoalmente, socialmente, casamento, direitos jurídicos de filhos, uma série de coisas. É muito mais fácil hoje. Está resolvido o problema? Não está. Mas não dá para comparar o que era 20, 30 anos. Eu acho que a sociedade acaba falando mais a respeito disso e dando vazão, aliviando, dando abertura para que essa pressão vaze, né, cara, e a coisa seja melhor trabalhada, né? Eu acho que foi justamente isso que ocorreu. Porque quando a gente vê que o nível de repressão é muito grande, como não é um outro, é muita gente. Uma coisa que eu descobri, eu fiz um livro para uma senhora sobre bebês prematuros. Sabe quantas crianças prematuras nascem no mundo? 10% da população mundial é prematura. Então, não quer dizer que 10% da população tem algum tipo de orientação sexual diferente. Quer dizer que quando envolve muita gente, a gente precisa parar e dar ouvidos. Dar ouvidos. É ser humano como a gente. Vamos encontrar uma maneira de acomodar. A Igreja Católica só reconhece casamento entre homem e mulher. Legal, é parte da Igreja Católica. Não vamos lutar para mudar a Igreja Católica. É que se vire. Mas vamos reconhecer civilmente que essas pessoas têm direito. Claro. Nós estamos andando. É bom a gente lembrar também as coisas boas que estão acontecendo, que às vezes a gente fica muito sombrio. Fica muito sombrio, para usar o termo. Exatamente. Mas acho que também tem muito dessa questão de voltar a dar a oportunidade para se falar a respeito, né, cara? E muito disso que a gente carrega do mundo ocidental, que hoje também faz parte do mundo oriental, que é essa questão de a gente trabalhar com o universo externo, né, cara? Sem fazer essa psiconáutica, né? Trabalhar interiormente, tem muita culpa no cartório, porque a gente está habituado a explorar o ambiente externo. O que é interno, a gente foi programado a não falar a respeito, né? E tanto é que a gente possui até dificuldades em encontrar a linguagem correta, né? Se colocar da maneira correta para explicar essas questões internas, né? Então, também muito da dificuldade nossa em falar sobre essas questões, acho que também advém dessa questão que eu ainda vou querer fazer um episódio falando só sobre isso, cara. Sempre, no final de algum episódio, eu lembro que dá tema para fazer outra coisa, mas, enfim, eu vou ter que rever depois para lembrar, que é a questão que a própria ciência, né, como a gente já falou no episódio, agora não lembro se foi o passado ou retrasado, criou um mapa para explicar o território e agora ela não reconhece mais o território, só o mapa é real, né, cara? Eu acho que isso cria uma tremenda dificuldade em lidar com as sombras, porque você, mais uma vez, está negando as sombras, né? Está negando que existe esse mundo subjetivo que faz parte de nós, mas o que vale é o que pode ser externalizado. Então, aquilo ficou lá reprimido, esquece, joga na lata do lixo, faça o que você quiser, mas não põe para fora, pelo amor de Deus. Então, de novo, a gente conversou sobre isso e a gente vai voltar, que a ideia é, encontrou-se, existem várias maneiras de se obter conhecimento no mundo, na vida, várias maneiras. A ciência é uma delas, absolutamente legítima, mas é restrita. Então, ela não vai reconhecer. Para a ciência, o universo é um acaso, a vida humana é um acaso, o planeta Terra é um acaso e a consciência é um acaso. E vamos conversar sobre esse acaso externamente, esquece o interior não é legal. E ela é ruim por causa disso? Não. Graças a ela, a gente conheceu um monte de outras coisas. Mas ela, assim como as outras áreas, a religião e outras áreas, não dão conta da realidade com R maiúsculo. Então, se isso for reconhecido, está tudo bem. Mesmo ela, dentro dela, qual que responde todas as perguntas? A mecânica clássica não responde todas as perguntas. Ah, não, então vai ser só a teoria da relatividade? Não responde todas as perguntas. A mecânica quântica? Não, todo mundo incensa a mecânica quântica fala das coisas microscópicas. Então, é outra história. Nem todas elas juntas dão conta do exterior. Como a gente falou no papo passado, às vezes a gente entra em batalhas verbais e tal para discutir 6% do universo conhecido. Alto, um pouquinho mais de humildade. Que petulância. Um pouquinho mais de humildade faria bem a todos. Mas por outro lado, cara, eu acho que também
não deixa de ser algo maior dentro de nós, ou essa força da natureza, seja lá que nome que a gente queira dar, tentando se manifestar através de nós. Que eu acho que esse impulso primordial, cara, ele existe em tudo, né? E aí a gente vai poder apelar aí, inclusive, para o hinduísmo, brahmanismo, hinduísmo, que fala dessa força primordial, né? Que Brahma é essa força, esse movimento, que o universo é dinâmico, e a gente sente, muitas vezes, esse dinamismo atuando através de nós, essa vontade, esse ímpeto de agir, de conhecer, de explorar. Então, por mais que a gente pode ser petulância, pelo fato de nós não termos o ferramental necessário, tanto biológico quanto tecnológico, para explorar esse universo fora, a gente, por outro lado, não pode reprimir, né? Porque estamos falando das sombras, a gente não pode reprimir, a gente precisa achar um jeito de negociar isso, cara, de uma certa maneira, no meio do caminho, e encontrar a forma de fazer com que isso se convirja não, que isso, eu não sei agora como conjugar esse verbo, cara, convergir, mas que isso se entrelace de uma certa maneira, vai, pronto, renomeei aqui, tá tudo certo, vamos lá. O problema não é a petulância de querer fazer as perguntas, o problema é achar que é a única resposta, né? Não, tem que fazer, é o nosso impulso. Os ismos são importantes, porque nos mostram caminhos, mas, por outro lado, eles também têm que lembrar que os ismos, todos eles, nos dividem. A gente tem que encontrar, olha, como disse o grande Ricardo Gonçalves, os ismos são como afluentes. Não vamos esquecer de que o objetivo final é chegar lá no oceano. Lá no oceano, todos os ismos se encontram. Com certeza. Eu acho que uma coisa também que cai um pouco nisso que você está dizendo é saber trabalhar com contextos, né? E saber transitar pelos contextos. Então, a gente está falando do que exatamente? Estamos falando disso? Tá, então eu vou usar esse linguajar e essa nomenclatura para falar a respeito disso, mas eu estou em trânsito, estou passando por aqui. É a fatia que a gente decidiu estabelecer. Mas se a gente vai falar sobre outras coisas, vamos ter que fazer outras fatias, né, cortando de formas diferentes esse mesmo bolo, para conseguir dar conta de explicar outras questões, né, sem estar se apegando àquela fatia em particular. Não, essa é a única fatia que responde o bolo como um todo. Não, não é. Né? Estamos aqui tentando, fatiamos por uma questão de convenção, por uma questão até do aparato biológico que nós possuímos, né, cara, que são os 5 sentidos, e damos conta disso no momento. Fazer o quê? Então, vamos trabalhar com as ferramentas que temos, né, mas saber que isso é uma questão realmente temporária e é uma questão que ela deve ser necessariamente vista de acordo com o ângulo que você toma, é essencial. Né? Não, genial, genial. Bom, é isso? Deu certinho 1 hora, parece? Deu, legal. Então, cara, eu queria agradecer a você mais uma vez por um grande papo aí. Espero que a gravação não tenha dado grandes problemas. Eu fiz de tudo aqui, mudei a minha conexão para parar de haver esses problemas aí com os frames, com o delayzinho que estava tendo. Mas vamos ver agora, só depois de ter terminado. Mais uma vez, obrigado. Peço também aí a ajuda das pessoas, das poucas pessoas que nos acompanham, para dar um like aí no vídeo, se manifestarem, dizendo o que acham, fazendo seus comentários, se inscrevendo no canal. E até a próxima segunda-feira, então. Muito obrigado. Beleza, Roberto. Muita luz para você. Para você também, cara. Aliás, tem uma grande luz atrás de você que eu não falei durante o vídeo inteiro, que é da janela. E a sombra está aqui mais na frente, cara, porque estamos falando a respeito das sombras. Valeu, cara. Um grande abraço. E o negócio é completo, né? Valeu, cara. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.